nada mais importa. Como você viu o título desse vídeo, basicamente eu vou falar aqui que nada importa mais na nossa vida. Nada importa. Trabalho não importa, família não importa. O que importa é... Antes de tudo, eu vou me apresentar aqui. Eu sou a Gabriela, já trabalho com marketing digital há 2 anos. Já faturei mais de 6 dígitos e atualmente eu trabalho com a internet, eu estudo. Eu sou alguém que eu sou muito conectada com Deus, eu penso dessa maneira, e tudo na minha vida é espiritual. O que eu quero dizer com isso? Que as ideias que eu tenho, elas são espirituais, vêm de Deus. As pessoas que estão no meu caminho, é Deus que coloca, e Ele coloca com algum propósito. Então, ou eu tenho que aprender com aquela pessoa, eu tenho que ensinar aquela pessoa, tem algum propósito. Eu não vivo com a ideia de que as coisas acontecem do nada. Esse é o ponto. E eu também não vivo com a ideia de que aconteceu porque eu fiz acontecer. Não. Aconteceu porque Deus permitiu acontecer. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar de que nada importa mais. Nada importa. Sabe? Só importa você ter a presença de Deus com você. Nesse final de semana, eu tive um evento da igreja e assim, foi surreal, né? Foi surreal. Foi falado muito sobre a presença de Deus, sobre a gente valorizar isso. Sobre a gente entender que nada é nosso, nada nesse mundo é nosso. Entender que tudo é de Deus e a gente tem que consagrar e entregar tudo pra Deus. Porque se a gente tem, foi porque Ele deu, foi porque Ele permitiu a gente ter. E eu acho que a gente que trabalha com marketing digital, com a internet, a gente que tem acesso a pessoas que já ganharam muita grana, a gente que se compara toda hora com esses bilionários, com esses milionários, com esses gurus, isso acaba afastando a gente da presença, porque a gente fica buscando muito por riquezas, só que a verdadeira riqueza é você ter a presença de Deus, é a verdadeira riqueza e é o que mais importa, é a única coisa que importa, sabe? É justamente aquilo de buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e todas as coisas serão acrescentadas, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, eu acho que eu vou começar a trazer mais essa mensagem aqui, eu vou começar a falar mais disso aqui, porque é importante, é o que importa, sabe? É o que verdadeiramente importa. E a gente se preocupa muito com o trabalho, a gente se preocupa muito com tudo. A gente se cobra o tempo todo, a gente tá toda hora buscando por meta, a gente tá toda hora buscando por aprovação. Só que, cara, não precisa disso. Não precisa disso. A vida, ela é curta. O nosso tempo aqui, ele é curto. E a gente tem cada vez menos tempo. Porque as pessoas, elas têm medo quando alguém vem e fala que Jesus tá voltando. Elas vêm e debocham disso. Elas vêm e não acreditam. Mas Jesus, de fato, tá voltando e o nosso tempo tá acabando. E você precisa se entregar a Jesus. Você precisa viver a presença dele. Porque senão você vai pro inferno. Senão a gente vai pro inferno. Essa é a verdade. Ninguém mais fala sobre o inferno, mas ele existe. E se a gente não se entregar, é pra lá que a gente vai. Então, a gente precisa começar a se importar mais com a presença. Se importar mais com a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Cristo. Graças a Deus tem muitos influenciadores que estão mudando essa chave, que estão começando a falar disso, que estão começando a falar de Jesus, a influenciar as pessoas a buscar Jesus. E eu vou ser mais uma dessas pessoas, eu vou ser mais uma dessas influenciadoras. Eu não me considero uma influenciadora, porque o meu perfil no Instagram vai estar aqui na descrição, inclusive meu TikTok, aqui o meu canal. Eu sempre busco falar sobre trabalho, então eu não abordo tanto família, não abordo tanto Jesus. Eu falo disso porque é a minha vida, e porque é quem eu sou, e porque faz parte dos meus princípios, faz parte dos meus valores, mas eu falo pouco. Então vocês vão começar a ver mais conteúdos relacionados a isso, vocês vão começar a ter mais acesso a partir de mim a isso, porque é algo importante a se falar, é o que verdadeiramente importa. Esse final de semana, o que teve muito no evento da igreja foi sábado e domingo, e o que teve muito, que foi muito falado, foi sobre isso. Foi sobre a gente valorizar, a gente aprender a valorizar mais a presença, a gente entregar de fato tudo que a gente tem pra Deus. Quando eu digo tudo, é tudo. É você entregar tudo, sabe? É você não fazer questão de nada que seja da terra, de nada que seja terreno, de nada que seja material. É você não fazer questão de nada disso. Porque nada disso verdadeiramente importa. E foi falado muito sobre dinheiro também. Foi falado muito sobre a gente colocar dinheiro num pedestal e a gente, às vezes, adorar mais o dinheiro do que o próprio Jesus.
Sendo que quem morreu por nós não foi o dinheiro, foi Jesus. Sabe, hoje eu e você, a gente tá aqui é pela graça. Não é porque a gente é legal, não é porque a gente é bonito, não é porque a gente é bom. É pela graça de Deus. Não era pra eu e você tá aqui. Só que a gente tá pela graça, a gente tá porque ele foi por uma cruz, porque ele morreu por mim, por você. E é por isso que a gente tá aqui. E a gente tem que buscar cumprir o ID por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. A gente tem que cumprir o nosso propósito aqui. E a gente só entende o nosso propósito aqui, a gente só entende o quão importante a gente é pra Jesus, mesmo você e eu sendo pecadores, tendo tantos defeitos e tantos erros, mesmo a gente sendo assim, Jesus, ele vê a gente, ele não vê a gente assim, sabe? Ele vê a gente com amor. Ele vê a gente com amor, sabe? Ele ama muito eu e você. Quando você entende o amor que Jesus ele tem por você, você começa a enxergar a vida de uma outra forma. Você começa a enxergar de fato os seus propósitos aqui. Você começa a querer apresentar esse Jesus para as pessoas. Quando você entra na presença, você começa a querer que outras pessoas experimentem essa presença. E é justamente o motivo de eu vir falar disso aqui e de eu vir com mais conteúdo sobre isso nas minhas redes sociais. É justamente eu querer que as pessoas vivam isso que eu tô vivendo. Atualmente eu me converti faz acho que uns 6, 7 meses, eu me batizei em março. E eu nasci num lar cristão, num lar evangélico. Só que eu tenho 17 anos e quando a gente tá entrando na adolescência, quando a gente é criança até, a gente não entende muitas coisas. Na adolescência a gente tem acesso a várias coisas erradas do mundo. E apesar de nascer num lar cristão, eu considero que eu me converti ali esse ano mesmo, em março. E você viver o primeiro amor em Jesus é algo surreal de bom. E é algo que você tem que experimentar. Se você já viveu o primeiro amor, você sabe o quanto é bom. Se você tá afastado, volta. É a hora de voltar. É a hora de voltar. Porque Jesus, ele quer que você volte. Sabe? Ele quer que você volte. Aquela parábola da ovelha perdida é muito louca, né? E que o pastor, ele tem as 99 ovelhas com ele, só que aquela que tá perdida, ela é importante, ele corre atrás dela. E pode ser que você seja a ovelha perdida, só que ele tá correndo atrás de você. E ele quer que você volte. Ele quer que você volte. Então, esse vídeo aqui eu nem sei se ele tem uma conclusão. Mas o que eu quero que você entenda e que você coloque na sua cabeça é que o que importa é a presença. E é isso que você tem que correr. É por isso que você tem que correr. É pela presença. Não é em faturar 6 dígitos, não é faturar 7 dígitos, não é ficar milionário, não é nada disso, não é ter uma Porsche, não é ter uma Ferrari, não é. É a presença. É a presença. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. E se não ser também, tá tudo bem. Paulo, ele escreveu... Paulo, ele perseguiu cristãos, né? Então ali, pra gente começar falando de Paulo, a gente tem que começar falando de quem ele era antes de Cristo. Antes de ter Cristo. E ele perseguia cristãos, né? Até que ele teve um encontro com Jesus e que transformou ele completamente. E é só Deus, é só Jesus que pode fazer essa transformação em mim, em você, e que fez nele. E Paulo, por muito tempo, ele ficou preso, né? E foi na prisão que ele escreveu vários livros. Um dos livros foi Filipenses, que é o livro da alegria, porque ele fala muito sobre alegrai-vos e regozijai-vos. Eu vou falar sobre alegrai-vos, mas ele fala muito sobre essas duas palavras no livro, que é pra você se manter sempre feliz, se manter sempre alegre, contente, pra você se alegrar, porque você tem tudo, eu e você temos tudo. Então a gente tem que se alegrar, é motivo de alegria isso, o quão privilegiado nós somos. Isso é motivo de alegria. E Paulo, ele escreveu isso estando na prisão. Você imagina, né? Às vezes eu e você, a gente tem tudo. E a gente... E mesmo a gente tendo tudo, a gente não teria capacidade de escrever um livro desse. Imagina se a gente estivesse na prisão. Como você estaria na prisão? Eu acho que eu pediria pra Deus me levar na prisão, se eu estivesse na prisão. Se eu fosse presa injustamente, e antigamente era muito cruel, né? Então antigamente você ficava preso com correntes,
Hoje em dia é tranquilo, não que seja tranquilo, mas hoje em dia é batata perto de antigamente. Antigamente era muito cruel. E pensa você passar por isso injustamente ainda, passar por isso só porque você está pregando o evangelho, imagina. Foi Paulo ali. E nesse momento, eu me imagino, num local daquele, eu não teria forças. Eu não teria forças. Muito menos forças para escrever algo como aquilo que Paulo escreveu. Alegrai-vos. Alegrai-vos na presença de Deus. Sabe, o que Paulo viu que eu e você não vimos? O que ele experimentou que eu e você não experimentamos? Sabe? Pra num local daquele, você conseguir escrever algo como o que ele escreveu. Então, acho que é uma lição muito forte pra mim, pra você. Outro fato também, outro acontecimento também foi João Batista. Cara, João Batista pra mim eu sei que foi os planos de Deus ali se cumpriram com a vida de João Batista, então ele cumpriu o propósito dele, só que foi muito cruel, porque João Batista, ele foi quem abriu o caminho para Jesus vir. E ele era aquele que ficava no deserto, né? No deserto falando que Jesus ele estava vindo e tal. E João Batista também foi preso. E ali, numa festa que tava tendo, eu esqueci o nome do cara, não sei se foi Pilatos. Foi o cara lá que a mulher do cara pediu a cabeça de João Batista. Então João Batista morreu dessa maneira. Ele morreu ali, cortaram a cabeça dele, ele morreu dessa forma. Isso é muito cruel, porque ele foi quem preparou o caminho para Jesus vir. E eu acho isso muito cruel, só que eu sei que foi os planos de Deus ali. E esse é mais um exemplo pra gente de que esses caras, eles amaram muito Jesus. Eles amam muito Jesus. Imagina você morrer com a sua cabeça cortada, mesmo tendo feito a coisa certa, mesmo tendo ali, sabe? Mas esse era o propósito da sua vida. E você escolheu viver isso, porque você ama Jesus. Isso é muito louco, né? Porque João Batista poderia ter vivido uma vida totalmente diferente. Ele poderia não ter morrido dessa forma, ele poderia ter ficado rico. Mas ele escolheu fazer isso. E não tem outra explicação no seu amor por Jesus. Não tem outra explicação. Assim como não tem outra explicação em você estarmos aqui a anunciar a graça de Deus por nós. Então é isso. É isso, sabe? Volta pra Jesus. Se você ainda não aceitou, aceita Jesus na tua vida. Se você quer aceitar Jesus agora, fala com a sua boca. Declara. Declara. Eu aceito Jesus como meu único salvador. Comenta aqui que você aceita Jesus. Torne isso público. E volta pra Ele. E valoriza a presença dele, que é isso que importa, sabe? Hoje, se Deus me chamasse pra fazer qualquer coisa e largasse tudo isso aqui que eu faço hoje, eu iria. Porque eu só quero a presença dele. É só isso. É óbvio que você tem que tem que pensar nas decisões que você vai tomar. Você tem que buscar as respostas de Deus pra sua vida, de qual caminho você tem que seguir, né? Mas hoje eu continuo aqui na internet, eu continuo produzindo conteúdo porque eu sei que eu posso influenciar muitas pessoas a aceitarem Jesus com o alcance que eu tenho na internet. Eu não sou famosa, mas eu tenho ali 40 mil seguidores no Instagram, 10 mil no TikTok, tenho aqui vocês aqui no YouTube, e eu sei que eu posso influenciar vocês. E talvez esse seja o motivo de eu não largar isso, porque se Deus chamasse pra largar, eu largaria. Então é isso. Se preocupem menos, se importem menos. Não busquem por aprovações de homens. Vocês são aprovados por Jesus. O maior ato de amor que alguém poderia fazer por você foi o que ele fez. Foi morrer na cruz. Sabe? Então é isso. Se você quiser me acompanhar mais, meu Instagram vai estar aqui na descrição. Deixa o like, se inscreve no canal. E eu espero que esse vídeo ele chegue para as pessoas que estavam precisando ouvir isso que eu falei. E é isso. Até o próximo.